Bom, a ideia de hoje é eu dar um subsídio para vocês, porque semana que vem é para entregar o projeto 2, que são as órbitas. Então, eu quero dar um a mais para vocês, falando sobre um dos métodos que a gente pode usar para calcular órbitas genéricas. Porque na aula passada, eu comentei de você simplesmente pegar a equação da parábola e usar aquela técnica de obter os pontos de x e y a partir de uma parametrização da circunferência, que foi o que a gente fez, só que fazer aquilo com uma parábola. E aí você teria órbitas. Mas a gente pode fazer melhor. A gente pode calcular qualquer órbita, ou a gente pode calcular órbita de mais de 2 corpos, o que seria bacana também. Então, como que faz isso? Tem várias formas de fazer, e uma delas é o método das diferenças finitas. Então, eu vou dar um exemplo com 2 corpos, e depois a gente pode generalizar para mais. Eu tenho aqui 2 corpos, podem ser, por exemplo, 2 planetinhas, como nesse caso, né, vão ser, porque são órbitas. 1 e 2. O 1 tem posição no espaço R1 e tem velocidade inicial V1. Na verdade, quando eu digo inicial, é velocidade instantânea. Então, isso cobre todos os instantes, inclusive o instante zero inicial. E o corpo 2, mesma coisa, tem uma posição R2, tem velocidade instantânea V2, e eles têm uma força trocada entre eles. E essa força pode ser qualquer força, mas nesse caso hoje vai ser a força gravitacional. Qual é a ideia? A ideia é obter R. Então, como que eu tenho a posição em função do tempo para esses corpos aqui? Então, o objetivo do programa é, dado uma condição inicial, se eu passar uma condição de parâmetros, né? Por exemplo, eu passar R1 no tempo zero, posição do corpo 1 no tempo zero. R2, que é a posição do corpo 2, no tempo zero. V1 no tempo zero. E V2 no tempo zero. Então, se eu tenho essas condições, eu tenho que ser capaz de prever R1 para qualquer tempo maior do que zero e R2 para qualquer tempo maior do que zero, qualquer tempo futuro. Então, esse é o objetivo do nosso programa. Para fazer isso, vamos começar escrevendo a física por trás desse sistema. Então, primeiro de tudo, quem é essa força que eles trocam? Não precisaria ser primeiro, mas como são órbitas, né? Vamos falar um pouco dessa força. Então, essa força, se você ouvir um barulho agora, passou um carro com som alto aqui do lado, infelizmente. É a força gravitacional, que é dada pela lei de Newton da gravitação, é proporcional à constante Gzão-n, que é a constante que determina a força gravitacional, que multiplica a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância entre os corpos. Eu vou temporariamente escrever um d de distância aqui em verde, mas a verdade é que assim, eu preciso achar um jeito de calcular essa distância a partir dos parâmetros que nós temos aqui. E mais, eu tenho que lembrar que se do lado de cá isso aqui é um vetor, do lado de cá precisa ser vetor também. Aqui só tem escalares, só tem números. Então, cadê o vetor que entra aqui? Eu preciso colocar um vetor aqui do lado para dar a direção e o sentido para a minha força. Então, como que eu escrevo isso? Né? Bom, eu vou, na verdade, criar um vetor que é o vetor D, que vai ser o vetor que marca a distância entre os dois corpos. E ele vai ter um sentido. Ele vai ser a distância, né, de 1 para 2. Como que eu construo esse vetor? Ele é a posição do corpo 2, R2,
menos a posição do corpo 1, que é R1. Isso aqui tem cara de quê? De delta, né? Final menos inicial. E é mais ou menos isso mesmo. Quando eu faço este vetor, que parte da origem, que é a origem do meu sistema tridimensional, quando eu pego esse vetor R2 e subtraio de R1, final menos inicial, o que eu estou fazendo é criar um vetor que vem da ponta de R1 e vai até a ponta de R2. Então, esse aqui é o vetor D1, 2. Ele tem exatamente esse sentido. Deu para ver que as minhas forças vão estar em cima desse vetor. E não só isso, a aceleração também vai estar em cima desse vetor. Só que esse vetor, ele tem tamanho de... O tamanho é a distância, ele tem unidade de distância, que eu usar aqui, metro, quilômetro. Então, ele tem dimensionalidade de distância. Então, o que eu venho aqui? O que é esse D agora, então? Ele é essa distância aqui. E como aqui embaixo, na verdade, tinha que ser distância ao quadrado, isso daqui é o módulo ao quadrado daquele vetor D, definido desse jeito. Só que isso daqui também é um número ao quadrado, mas é um número. Não resolve o problema de que se aqui é um vetor, aqui tem que ser um vetor também. Então, este número que está aqui, quando eu faço a conta, isso me dá a intensidade, a magnitude dessa força. Mas não me dá a direção e o sentido. A direção e o sentido é dado por esse vetor aqui, pela direção e o sentido dele. Então, como que eu roubo a direção e o sentido de um vetor? Se eu colocar só um chapéuzinho, isso aqui significa que é um vetor sem unidade, sem dimensionalidade, ele tem tamanho unitário, ele vale 1, ele é uma coisa mais matemática, porque ele não representa nada físico, mas ele tem apenas a direção e o sentido. Como que eu crio esse vetor? Bom, eu pego o vetor original e divido pelo módulo. Sem quadrado, só o módulo. Então, o vetor ele tem direção e sentido. E intensidade. Quando eu divido pela intensidade, agora ele tem só direção e sentido. E é esse cara que entra aqui. Com chapéu. Então, se eu escrever tudo junto, eu posso reescrever assim. Gn, que é a constante de Newton, que eu já vou colocar o valor. Massa 1, massa 2. E aí eu vou substituir quem que é esse cara aqui, é essa divisão. Repare que ele é um vetor em cima, tá vendo? Dividido por um outro vetor embaixo, que é o mesmo vetor que tem aqui. Olha só, isso aqui é o módulo, esse aqui é o módulo ao quadrado, embaixo vai ficar o módulo ao cubo. Então, eu posso escrever do jeito que está aqui em cima, com direção, o módulo diretor, né, o vetor diretor, perdão, também conhecido como versor, que é esse aqui com o chapéuzinho, dividido pelo módulo ao quadrado, ou eu posso escrever assim. Aqui é o D vetor, e aqui embaixo, então eu vou dividir pelo módulo de D, vetor, né, pelo módulo dele, ao cubo. Por quê? Porque agora um desses módulos cancela com o módulo desse para ele ficar unitário, e os outros dois estavam aqui da equação. Então essa daqui é a lei de Newton, essa constante gravitacional, ela tem um valor conhecido, então Gn é igual a 6,67430, e aí esse 30 aqui, ele tem uma incerteza. Em cima desse 30, você tem que considerar mais ou menos 15. Então, tem uma barra de erro aqui. Tudo isso vezes 10 a menos 11, e a unidade é metros cúbicos por quilograma por segundo a menos 2, por segundo quadrado. Como esse 30 aqui tem essa incerteza, e aí se eu considerar mais 15 nele, você está falando de subir ele para 45, e menos 15 está falando de baixar esse 30 para 15,
Então, na verdade, essa primeira parte do número não muda. Portanto, é uma boa aproximação para a gente, se a gente não se preocupar com fontes de erro física nem nada assim, é usar 6,674 vezes 10 a menos 11. Outra unidade para isso aqui, se você pensar, do lado de cá é Newton, esse cara é adimensional, e aqui você tem quilograma, quilograma e metro quadrado. Então, passa tudo para o lado de lá e deixa só o G, fica Newton, metro quadrado, por quilograma ao quadrado. Também é outra unidade, é a mesma coisa que aquela ali de cima. Bom, agora, a questão é que, independente dessa força, eu tenho que transformar todos esses vetores e as condições iniciais em posição. Então, como que eu faço isso? De novo, a gente apela aqui para os nossos conhecimentos de cálculo. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu tenho a posição R de t e eu derivo essa posição, eu tenho a velocidade. Então, a velocidade v de t é a derivada de r com relação ao tempo. E se eu derivar de novo, né, se eu derivar mais uma vez, eu tenho a aceleração. E a aceleração, a de t, é igual, é a derivada de a, perdão, é a derivada de v com relação ao tempo, ou a segunda derivada de r com relação ao tempo. O que eu quero é r, esse cara que está aqui dentro. O que eu tenho são condições iniciais para r e para v, mas eu também tenho aceleração. Por quê? Segundo a lei de Newton. Força é igual à massa do corpo vezes a aceleração, em vetor. Então, se eu isolar a aceleração de qualquer um daqueles corpos é a força resultante sobre ele, neste caso só tem uma, mas poderia ter mais, tá? Quando nós tivermos vários corpos, nós vamos ter várias forças. Já uma pontinha, com dois corpos, tem uma única força sobre cada corpo. Com 3 corpos, então esse corpo vai sentir esse e esse, ele não sente ele mesmo. Como todo corpo não sente ele mesmo, com 3 corpos você vai ter 2 forças. Então, na verdade, com N corpos, você vai ter N menos 1 forças. E a soma de todas essas forças dá a força resultante, que é quem entra aqui. Tá? Essa aqui é a força resultante. Então, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Inclusive, a informação vetorial está aqui. Então, nós temos, assim, uma cadeia de eventos. Olha que interessante. Só que essa cadeia de eventos, ela tem que ser feita de trás para frente. Nesse momento, essa força resultante, ela é apenas a força gravitacional que a gente viu na lousa anterior. Então, se eu começo de trás para frente, eu tenho a força gravitacional, eu considero ela como força resultante. Da força resultante eu divido pela massa e tiro a aceleração. Aí, eu estou aqui, ó, da aceleração, eu tiro a velocidade, né? Então, se você reparar, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, eu tenho a aceleração, da aceleração eu tiro a velocidade, e aí da velocidade eu tiro a posição. Na verdade, o que eu tenho que fazer, portanto, não é derivar. Derivar me trouxe da posição para a força. Eu preciso integrar. A integração vai me levar de volta agora da força para o conjunto de posições. É isso que eu preciso fazer. Mas eu não vou fazer integral, aí é que está. Nós vamos usar o método numérico, que é o método das diferenças finitas. Para isso, a gente tem que lembrar o método das diferenças finitas. A gente tem que lembrar o que é uma derivada. Então, uma derivada, se eu
pego uma função qualquer, vamos deixar de lado essa notação aqui. Vou escrever assim: derivada de f com relação a x. F é uma função. Então, essa derivada ela é o quê? Ela é um limite de um h, um parâmetro h, né? Ou, se você preferir, um parâmetro ΔX, vai, tendendo a zero, da seguinte coisa. É o limite dessa divisão. É a função f calculada em x mais ΔX menos a função f calculada em x dividido por ΔX. O que é isso que está aqui? Imagina que f é uma função assim, é uma curva, como essa que eu desenhei. E aqui a gente tem dois eixos, aqui o eixo y, que é onde tem a minha função f, e aqui o eixo x. Então eu pego um ponto aqui, ó. Pego um ponto x e tenho meu ponto y, que é f de x. A gente sabe que a derivada está ligada com a inclinação dessa curva. Então, basicamente, o que isso aqui está me dizendo é, pega um próximo ponto, chama esse ponto aqui de um xi. Podia ser qualquer um. O próximo ponto vai ser xi mais ΔX. E aí você tem um outro valor para f. Portanto, um outro valor para y. Então, se esse aqui é xi, esse cara aqui de cima, ele é um fi também. E o próximo, xi mais ΔX, na verdade, isso, a gente dá um nome. Isso aqui é xi mais 1. Porque eu dei um passo, mais 1, porque representa um passo a mais na direção x. E ΔX é o meu passo. Eu vou conectar esses dois por uma curva, por uma reta. Essa reta ela é a secante. Era para ser uma reta, né? Ela é a secante entre esses dois pontos, né? Secante é a reta que passa por dois pontos numa curva. E aí a derivada nada mais é do que pegar esse ΔX e levar ele para zero. Então, se eu vou diminuindo, imagina que eu posso pegar com a mão esse ponto e deslizar ele para cá. Conforme eu vou deslizando para perto, o ΔX vai ficando cada vez menor. Eu vou pegando pontos cada vez menores, cada vez mais próximos. E aí, o xi mais 1, ele tende para o xi. O fi mais 1, que é o seguinte, correspondente a esse daqui, né? Ele tende para o fi. Esse cara diminui para cá. Esse cara diminui para cá. Esses dois espaços vão fechar. Porém, essa divisão não some. Os dois tendem a zero. Mas indo para zero, essa divisão converge para uma coisa que nós chamamos de derivada. Ok. Isso é a derivada. Só que nós não vamos derivar de verdade. Esse que é o detalhe. O que é o método das diferenças finitas? É finito porque não é infinitesimal. Né? Infinitesimal é muito pequeno. Infinito é não ter fim, né? Muito grande. Infinitesimal é infinitamente pequeno. E finito mora no meio. Não é nenhum nem outro. Então, eu jogo fora isso aqui. E, na verdade, eu assumo uma aproximação. Eu digo assim, em um dado ponto xi, eu tenho a derivada f' de i. Naquele ponto, eu tenho que essa derivada é aproximadamente a função calculada em xi mais ΔX, que é xi mais 1. Portanto, ela é a função fi mais 1. Quer dizer, f num tempo futuro. Ou então no espaço adjacente. Enfim, é um para o lado, por assim dizer, em português, claro. Menos f em x, f em xi,
Portanto, é FI dividido por ΔX. Óbvio que isso aqui é só uma aproximação, e na verdade você comete um erro aqui. Então você tem um erro para esse F', e esse erro, ele é da ordem, a gente usa a notação do grande O, que é um Ozão assim, ele é da ordem de ΔX, se eu não me engano. Eu posso conferir isso agora com vocês, mas eu tenho bastante certeza que é ΔX, é que eu não olhei antes da aula. Um bom momento essa pausa para alguém fazer perguntas se tiver com dúvida. Não? Isso. Perfeito. Da ordem de ΔX. Então, se eu escolher um passo pequeno, eu vou errar pouco. Se eu escolher um passo grande, eu vou errar muito. E tem outras formas de fazer isso, inclusive. A gente pode melhorar um pouco isso daqui pensando o seguinte. Quem já ouviu falar do teorema do valor médio? Alguém que está na aula aí ao vivo sabe? Teorema do valor médio? Ok. Se eu ouvir, eu não lembro, professor. Não? Não, pelo nome, não. Então vamos relembrar. O teorema do valor médio diz o seguinte. Quando a gente faz esse esquema que a derivada é uma linha, é uma secante, né? E na verdade não é a derivada ainda, mas a gente toma essa secante e a gente faz o limite para ela se tornar a derivada. O teorema do valor médio diz assim, que a inclinação da derivada, de verdade que eu estou buscando, porque a derivada é a inclinação da função. A inclinação da derivada, ela é uma inclinação entre a inclinação desse ponto, entre a derivada desse ponto e a derivada desse ponto. Ou seja, entre essa inclinação e essa, mora a derivada do ponto aqui no meio. Então, por causa disso, se eu vou diminuindo ΔX e trazendo mais para cá, existe um ponto aqui no meio que tem exatamente o valor dessa derivada. E ele vai ficando cada vez mais ensanduichado entre esses dois pontos. E, na verdade, para valores bem pequenos de ΔX, o ponto do meio, exatamente o ponto do meio, ele passa a se tornar o ponto com maior probabilidade da inclinação nele ser a derivada que eu estou buscando. Isso chama teorema do valor médio. E a gente pode usar isso a nosso favor da seguinte forma. Se eu quero a derivada num ponto xi, ao invés de pegar só o ponto da frente, eu posso vir aqui e dizer... peraí, tem mais gente chegando. A Vânia está chegando. E aí, Vânia? Eu posso pegar aqui e pegar o ponto anterior. Xi menos 1. E fazer essa mesma expressão, ponto da frente menos o ponto de trás dividido pela distância dos x's, só que pensando assim, eu quero a derivada nesse ponto, e ele mora no meio desses outros dois. Então vai ficar assim. F' de I é igual a F de I mais 1, menos F de I menos 1. Nossa, por que eu faço um F de um jeito e F de outro? Esse F aqui está diferente. De I menos 1. Repare a diferença, que aqui em cima era I mais 1 menos I. Agora é I mais 1 menos I menos 1, porque são esses dois pontos. Dividido pela distância entre eles, que é 2 ΔX. Não um ΔX só. 2. Um ΔX aqui e um ΔX aqui.
E a vantagem de fazer isso é que agora o erro dessa derivada é da ordem de ΔX ao quadrado. E isso não é pior, é melhor. Porque ΔX é um número menor do que 1. Então, ao quadrado, ele é menor ainda. Então, pegar pontos em volta do que eu quero para calcular a derivada é mais preciso do que pegar pontos no meio. Pegar só ele e o próximo. Tem desvantagens, principalmente quando você está trabalhando no tempo, porque você sempre precisa de... Por exemplo, se esse primeiro ponto aqui é meu tempo zero, eu não tenho outro para calcular. Eu não tenho 2 pontos, eu só tenho 1 no começo. Então, assim, tem desvantagens e tem vantagens esse método aqui. Ok. Até para quem entrou agora. Nós estamos falando do método das diferenças finitas. Isso daqui é só uma pequena revisão e nós começamos aqui atrás com planetinhas. A ideia é simular órbitas. Então, como que eu transformo isso num método de integração, que é meu objetivo? Ir integrando da força em direção à posição. Olha só. Olha aqui. Pensa que agora eu estou falando de tempo. Vamos para uma outra tela. Pensa que eu estou falando em tempo. Uma função x de t. Ok? Então, quem eu vou dividir em pequenos intervalos é a minha variável que está aqui dentro. Vou chamar de ΔT. E o meu tempo vai ficar dividido em T0, que é o tempo inicial, T1. Quem é T1? T1 é T0 mais ΔT. Depois o tempo T2. Quem que é T2? É T1 mais ΔT. Ou, se você preferir, é T0 mais 2 vezes ΔT. Então, você pode dizer que o seu tempo, seu iésimo tempo, ele é o tempo inicial T0 mais I vezes ΔT. Pode usar I mesmo. Cuidado para não confundir. Ninguém está falando de números complexos. Isso aqui não é I da unidade complexa, tá bom? I é um contador. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para cada um desses, nós temos um x. Então, x no tempo t0, eu vou abreviar por x0. X no tempo t1, eu vou chamar de x1. Então, no iésimo tempo, x de ti, eu vou chamar só de xi. Essa é a nossa abreviação. E eu vou olhar para a nossa derivada. Então, o que a derivada me diz? A derivada diz assim: f, lembra aqui atrás, ó, f', vamos pegar essa daqui. A gente chama essa aqui de derivada avançada, porque ela pega o i ao mesmo ponto, tem dos dois lados, e eu preciso de um ponto na frente. E essa a gente chama essa daqui de, esse aqui é intervalo avançado, esse aqui a gente chama de intervalo centrado, porque aqui é i e aqui não tem i, aqui tem i menos 1 e i mais 1, tem os pontos adjacentes, tá? Vamos pegar essa daqui de intervalo avançado. Então, aplicando aquele conceito aqui, fica assim: a derivada xi', ela é igual a xi mais 1 menos xi dividido por ΔT. Interessante, porque quem que é xi'? Quem que é esse cara aqui? É a velocidade, né? xi, ó, a derivada de x é a velocidade. A derivada de r é v. Então, a derivada de x é a minha velocidade. Portanto, isso daqui é a velocidade no ponto I. E aí a gente pode fazer semelhante para ter a segunda derivada, porque a segunda derivada de x, ela vai ser a aceleração. Então, como que eu
como que eu tiro isso? Né? Como que eu tiro a segunda derivada? Eu vou deixar para vocês pesquisarem, mas eu vou colocar direto aqui. A segunda derivada de uma função, será que eu faço na outra tela? Vou fazer na outra tela aqui. A segunda derivada, já feito esse esquema aqui, ela fica assim. Ela fica f de i mais 1 menos 2 vezes f de i mais f de i menos 1, tudo isso dividido por um único, por ΔX ao quadrado. Então eu preciso de um ponto na frente, um ponto no meio e um ponto atrás. Esse cara também é intervalo centrado. E aí, o erro desse aqui, o erro dessa segunda derivada, é da ordem de ΔX ao quadrado. Quando eu vou resolver um problema onde eu só tenho a primeira derivada, você pode usar essa. Mas quando eu vou resolver um problema igual ao nosso, que eu tenho duas derivadas, esta e esta, e eu vou precisar das duas porque eu preciso da velocidade e da aceleração, não posso misturar uma que tem um erro maior com uma que tem um erro menor, porque o erro que prevalece é essa. Então eu estou perdendo precisão à toa. Portanto, eu já fiz até as duas na mesma cor. São essas duas aqui que nós temos que usar. Eu vou voltar aqui e a gente vai mudar esse pedacinho aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho que mudar aqui só. Eu preciso fazer essa aqui com i menos 1 por 2t. Então, essa é a velocidade. E aí, quem é a segunda derivada? Então, a segunda derivada em i, ela é xi mais 1 menos 2 vezes xi mais xi menos 1 dividido por 2 ΔT. E quem que é esse cara? Esse cara é a aceleração no ponto I. Então, lembrando que eu tenho, em qualquer momento, eu tenho a força. A força vai me dar aceleração. Então, aqui eu tenho aceleração. Olha que coisa. A partir da aceleração, eu posso até, se eu quiser, eu posso pular a velocidade, a menos que eu precise da velocidade. Mas se eu não precisar da velocidade, olha que interessante. Se eu não precisar da velocidade, eu posso, direto da aceleração, ir para a posição. Como? Como que eu transformo a aceleração em posição? Aqui eu pus vetor, gente, mas não é, porque eu não tem vetor do lado de cá, não tem vetor do lado de cá também. Tem que fazer isso aqui para cada componente. Desculpa, fiz um parênteses aqui. Então, como que eu transformo da aceleração para posição? Ou da aceleração para velocidade? Eu preciso... Bom, e na verdade... Desculpa, antes eu estou me interrompendo. Da aceleração para velocidade, eu falei, não é assim, tá? Isso aqui é da velocidade para posição, se eu tiver, ou da aceleração para posição direta. Então, como que eu faço? Nós vamos pegar esse lado aqui, lembrando que a aceleração é o que eu tenho, vem da lei de Newton, e vou olhar para esses índices. Qual desses índices está mais no futuro? É o i mais 1. Lembrando que o i está ligado com o tempo, então nós estamos falando de futuro mesmo. Aqui eu tenho passado, presente e futuro. Nós vamos chamar assim, tá? Ó, i menos 1 vai representar para nós passado. I vai representar o presente. E I mais 1 vai representar o futuro. O futuro. Então eu vou isolar o futuro, porque é ele que eu quero. Passo isso aqui para o lado de lá e aí fica assim. xi mais 1, isolado sozinho do lado de cá. Para o lado de lá ficou 2 vezes ΔT vezes a aceleração AI. E aí eu preciso passar
esses dois outros caras para o lado de lá. Então, quando eu passo para o lado de lá, fica menos 2 vezes xi, esse menos virou mais, e esse mais vira menos. Menos xi menos 1. Então, o que está escrito aqui? Na verdade, dá para melhorar, inclusive. Dá para escrever de uma outra forma. Tá vendo que aqui tem 2 vezes xi? Nós vamos quebrar esse cara em 2 pedaços, separar um xi do outro, porque aqui tem 2, e vai ficar assim, ó. Xi mais 1 é igual a 1 desses xi mais, eu vou abrir aqui um parênteses, vou fazer de outra cor. Aqui dentro entrou o outro xi que está faltando aqui, fica xi menos xi mais 1. Menos 1, perdão. Xi menos 1. Mais 2 vezes ΔT AI. Isso está me dizendo assim, o futuro, olha aqui, futuro. O futuro, ele é o presente mais algo que eu espero que seja uma pequena correção. É isso que está falando. Eu estou transformando o presente no futuro. E a forma como eu faço essa transformação do presente para o futuro depende tanto da aceleração no presente, da posição atual, na posição presente, e da posição que ele estava no passado. Simples assim. Então, essa daqui é a nossa equação. Nós chamamos isso de passo iterativo. São iterações. Não são interações. Ninguém está interagindo. São iterações. Eu estou iterando. Quer dizer, eu estou dando passos consecutivos. Então, esse é o passo iterativo. Então, nós temos aqui só um único problema. Pode falar. Gustavo, eu estou um pouco confuso aqui, porque aquele último termo 2ΔT aí não tem unidade de espaço. Unidade de velocidade. E se você ver pela forma que está circulada ali de aceleração, também não tem unidade de aceleração. Né? Não. Você tem toda a razão. É porque no copiar daqui para cá eu esqueci o quadrado. Não tem esse 2. Eu misturei. Essa daqui é a segunda derivada. Não, tá certo. Tem o 2 de cima, não tem o 2 de baixo. Obrigado, Erics. Não tem esse 2 aqui. Aí o T é quadrado. Ele tem quadrado. É muito parecido com a primeira derivada, é por isso. E T ao quadrado. Valeu. Então, não tem esse aqui. E aqui nós temos um quadrado no ΔT. Agora sim. Certo? Isso aqui é metro por segundo ao quadrado, vezes tempo ao quadrado, dá só metro. Perfeito. Boa pescada aí, Erics. Então, nós temos um problema aqui, que é o seguinte. Porque a segunda derivada, o meu primeiro presente, por assim dizer, o meu primeiro ponto, ele é o x0, no tempo zero. E aí, eu tenho que transformar ele, meu primeiro presente, eu tenho que transformar ele no futuro, do 0 para o 1. Só que eu dependeria de um passado, eu não tenho esse passado. Então, como ter esse passado? A partir da velocidade. Você reparou que aqui na velocidade, eu não usei ela para nada ainda, né? Então, para que ela serve? Lembra que eu tenho condições iniciais. Eu tenho as posições no zero e as velocidades no tempo zero. Então, eu tenho tanto x0 quanto v0. E aí, se eu pegar essa definição aqui, lembra? Eu tenho que usar a de intervalo centrado, que o erro é da ordem de ΔT², que é o mesmo erro desse aqui.
tá? Erros semelhantes. Por isso que eu não estou pegando a que está em azul, eu estou pegando essa daqui para errar mesmo tanto nas duas. O que eu posso fazer aqui? Isola VI do lado de cá. Na verdade, não é isola o VI, perdão. Isola o XI menos 1, que está aqui. Então, eu vou isolar o XI menos 1. Esse cara aqui. Então, eu passo para o lado de lá, fica... Esse aqui é negativo, está aqui. Aí, para o lado de lá, fica 2 ΔT VI menos esse que eu passei para lá, o XI mais 1. E eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, fica XI menos 1 é igual a XI mais 1 menos 2 ΔT VI. Então, por que eu fiz tudo isso? Porque eu tenho problemas no zero, né? Se o meu presente for o zero, eu não conheço esse passado. Realmente eu não conheço. Então, o que eu posso fazer? Tem várias formas de sair daqui. Uma delas, eu falar assim, eu vou usar essa equação, na verdade eu podia ter isolado o xi mais 1, que era o outro caminho, dizer que o xi menos 1 é meu zero. E aí, 0, 1, esse aqui seria o 2, enfim. Dá para eu tentar sair daqui de alguma forma para chegar lá. Mas eu posso fazer assim também. Eu posso vir aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Se eu substituir esse cara aqui, então aqui nós vamos ficar com esse... vai dar certo. Então assim, ó, só no primeiro passo, eu posso fazer o seguinte. Pega esse xi menos 1 e substitui aqui, nesse termo. Então, quando eu fizer isso, essa equação vai ficar assim. É só no primeiro passo, tá? Traz isso aqui para cá. Isso aqui vai ficar assim. Xi mais 1, continua lá onde está, que é igual a xi. Esse parênteses eu só pus indicativo, ele na verdade não existe aqui, né? Mais esse outro xi, lembra, tem 2 xi aqui. E aí onde está esse menos xi menos 1, eu vou substituir essa equação aqui que já tem o menos. Tá vendo? Então aqui vai ficar mais 2 ΔT, eu estou copiando daqui. I menos xi mais 1. E aí eu continuo com o resto que já estava lá, que era o mais ΔT ao quadrado aí. Então agora tem esse cara com menos xi mais 1 e aqui ele está com mais. Quando eu passo isso aqui para o lado de lá, ele fica mais também. Dá o dobro, vai dar 2 vezes xi mais 1. E eu posso escrever assim, ó, 2 vezes xi mais 1. Do lado de cá, 2 vezes xi mais 2 vezes ΔT VI. Esse aqui eu passei para o lado de lá. Mais ΔT quadrado AI. Divide tudo por 2. E aí, acho que não é nenhuma surpresa para ninguém onde nós chegamos. Talvez era que a gente ia chegar nisso, mas a equação não é nenhuma surpresa, né? VI mais meio de ΔT quadrado vezes a aceleração aí. É a equação que a gente tem normalmente para a progressão das posições. Só que agora, o zero me permite calcular o primeiro futuro. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso usar essa equação para dar o primeiro passo. A gente começa daqui, onde eu tenho x0. E também vou ter y0 e z0, né, se forem 3 coordenadas. Órbitas, a gente pode fazer só em 2 dimensões. Então, pode ser só x e y, a princípio.
Mas você pode fazer órbitas, uma órbita cruzando a outra, então, no princípio, pode ser 3 coordenadas. E aí nós temos o x0. Como que eu obtenho o x1? O próximo passo. A partir daqui. Então, x1 vai ser igual a x0, que é a minha condição inicial, mais v0 ΔT. A gente escreve ao contrário, porque a gente deixa na frente o tamanho do passo. É uma questão de hábito, tá? Mais meio de ΔT ao quadrado vezes a aceleração 0, porque a aceleração é tudo em i, tá vendo? Então eu tirei o meu primeiro futuro daqui. Agora eu tenho x0 e x1. Com isso, eu vou calcular a nova aceleração. Eu preciso desses pontos para calcular a aceleração. Porque agora, lembra que a aceleração, ela é a força. Dá para fazer aqui mesmo. A aceleração, ela é a força dividido pela massa do corpo, e a força depende das posições. Então, agora que meu corpo mudou de lugar, eu vou calcular uma nova força no novo tempo, vou calcular uma nova aceleração, que vai ser a aceleração A1. Então, a partir de uma nova força, que é a força F1, com a posição atualizada para x1, eu vou tirar também a aceleração A1. E aí eu volto aqui, e a partir daqui meu passo é diferente. Então, esse é o primeiro passo. A partir daqui, se eu não preciso da velocidade, eu posso usar esse aqui direto. Na verdade, esse de cima, né? Está mais prático a escrita dele aqui. Então, vou fazer, por exemplo, o x2 para vocês entenderem. Então, se i mais 1 é 2, que é o meu futuro, como que fica o resto? Então, esse aqui é 2, esse daqui é 1, e esse daqui é 0. Então, fica assim. x2 é igual a... Eu vou passar isso aqui para frente, tá? x2 é igual a 2 vezes x1, que eu acabei de calcular, menos x0, que ainda é minha condição inicial, mais... aqui a gente não arrumou, né? Tem um quadrado aqui, ó, que eu arrumei aqui aquela hora. E não tem esse 2. Tem o quadrado e não tem o 2. Cuidado aqui, hein? Eu arrumei só a linha de baixo, não arrumei essa. Deixa eu só conferir se está certo. Joga esse cara para lá. Esse 2 veio daqui, tá bom. Tá tudo aqui. Então, mais ΔT ao quadrado A1. Que eu acabei de calcular. Aí, com essa nova posição x2, eu vou tirar o A2. A partir da força atualizada, 2, dividido pela massa. E aí o processo continua. A partir daqui é sempre essa última, né? É o nosso passo iterativo. O 10º passo, e na verdade eu posso fazer isso, vocês vão ver que eu vou mudar o índice, ó, se vocês quiserem. I mais 1, que é o meu futuro, ele é igual a 2 vezes o meu presente, menos o meu passado, mais ΔT quadrado vezes a aceleração no presente. Então, esse daqui é o passo 1, obrigatoriamente, porque eu preciso da velocidade, e daqui para frente, qualquer passo subsequente, nós vamos dar dessa forma. E com isso eu vou conseguir simular órbitas quaisquer. Perguntas? Quem tiver pergunta, olhe agora. Essa lousa está compartilhada com vocês podem continuar consultando ela durante a aula. Eu vou passar ela para a tela ao lado para poder programar com vocês.
Então eu vou dar umas dicas de como fazer. Tá? O projeto é de vocês, mas eu posso ajudar, posso dar dicas. Por falar nisso, quem não entregou o projeto da semana passada ainda precisa me mandar o arquivo pelo Slack. Da semana passada não, de 2 semanas atrás. Por favor, me mandar o programa pelo Slack. Preciso ter o programa de todo mundo depois. Eu mandei por e-mail, você recebeu? Tudo certo? Devo ter recebido, tá bom. Por e-mail pode ser também. Eu mandei antes da aula, por e-mail. Tá bom. Não, Eu não tudo bem. mandei, eu só mostrei. Posso mandar. Manda só para eu registrar, Alex. Talvez Tá eu tenha feito umas alterações, né? Vou ver se eu consigo voltar. Não precisa. Manda com alteração mesmo. Tá. Não tem problema. Ok. Vejo que vocês estão vendo a minha tela. Estou vendo no retorno aqui. Órbitas. Então, a gente sempre começa com o programa mais básico de todos. Aí eu vou configurar. Eu posso usar o terminal, mas eu gosto também de configurar aqui, Configure Default Build Task. Ok. E aí, Run. Add Configuration. Vamos ver se deu certo. Vou apertar F5 para debugar. Foi. Tá bom. Então a gente pode ir usando o depurador aqui agora. Quem tem dúvida de como fazer isso, volte nos vídeos, especialmente o vídeo que eu postei ontem sobre declarações e definições. Vai ajudar bastante. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos de uma forma de guardar pelo menos as posições, então as 3 posições, e as 3 velocidades, se for necessário, né? É só a inicial por enquanto, já serve. As acelerações, as forças, enfim. Mas o principal de tudo para nós é tempo e posição, né? X, Y, Z, de cada planeta. A gente pode colocar 2 planetas aqui, pelo menos, ou o Sol e a Terra, né? Alguma coisa assim. Então, vamos pensar nisso. Vamos... Como que eu crio uma variável para fazer isso? Então, eu quero mostrar isso para vocês. Nós vamos usar double, dupla precisão. E aí a gente pode fazer assim. A princípio, eu poderia criar posição para 1, pos 1, desse jeito, dar um nome assim. Double, posição 1. E aí, como que eu falo para ele que eu quero ter 3 coordenadas? Eu abro um colchetes e coloco aqui 3. Isso daqui é um array, é uma sequência de valores. E é uma sequência mesmo. Inclusive, se eu entrar no depurador, eu vou colocar um ponto de parada aqui, porque senão ele não para. Entrar no depurador e olhar aqui, não tem valor nenhum, tá? Eu falei já, não esperem que quando eu crio uma variável, ela tenha valor 0, ela não precisa ter. A primeira delas até vale 0, mas as outras não. E quem que são esses caras? Se eu vier aqui no watch e pedir para ver o endereço de pos 1, ele vai me dar esse primeiro endereço aqui. Mas eu também posso fazer assim, Eu posso pedir para ele me dar o endereço de pos 1, mas do elemento 0, desse primeiro valor aqui. Tá? Ele está falando que vale 0, que bate ali em cima, e está mostrando o endereço, que é o mesmo de antes. Agora eu vou pedir para ver o endereço de pos 2. Não, é pos 1, 1. E o endereço de pos 1, que é a posição do corpo 1, a princípio, pos 1, 2. 0, 1, 2. Toda a sequência, array quer dizer sequência para a gente aqui. Toda a sequência começa em 0. Repara aqui, 50, 58 e 60
lembrando que isso aqui é base 16, ok? Então, base 16, o 8 é equivalente do 5, é o metade. Então, de 50 mais 8 eu vou para 58, mais 8 eu vou para 60. Por quê? Porque double tem 8 bytes. Lembra disso? Float tem 4 bytes, double tem 8 bytes, ou 64 bits. Então, está me dizendo que esses três espaços de memória moram um na sequência do outro. Então, é uma sequência consecutiva de dados. Eu posso usar isso aqui para representar x, y e z, sem problemas nenhum. Tem outras formas de fazer também. Eu posso guardar isso numa caixinha diferente. Então, ao invés de usar uma sequência dessa forma, eu posso usar uma estrutura de dados. Eu posso vir aqui e dizer assim, ó, struct, eu vou chamar de, por exemplo, meu vetor, vou dar o nome que você quiser, abre e põe um ponto, tem que pôr um ponto e vírgula aqui embaixo, obrigatoriamente, tá? E aqui dentro, eu vou declarar campos ou membros dessa estrutura de dados. Por exemplo, double x, y, z. E agora, vem aqui embaixo, e ao invés dessa posição 1 ser uma sequência, eu posso dizer meu vetor pos. Ou pos 1, porque é para o primeiro corpo. O que mudou? Mudou que agora, ao invés de usar um colchete, antes eu teria que fazer assim. Quem que é o x? O x é a posição do corpo 1, elemento 0. O y é o elemento 1. O z é o elemento 2. Deveria ser assim. Agora não. Agora coloca assim, ó, ponto. Posição 1, ponto x. Esse é o x do corpo 1. Posição 1, ponto y. Posição 1, ponto z. Então agora esse pontinho me diz quais dos 3 campos eu estou acessando ali. Se eu quiser dar valor para esse cara, logo de começo, se eu quiser que ele comece com valor, eu posso vir aqui e transformar essa declaração, vejam a aula que está lá no YouTube já, transformar essa declaração numa definição e dizer aqui que o valor inicial dele, por exemplo, é 000. Ele entende. E se eu apertar F5, o compilador, o depurador, na verdade, olha aqui como ele aparece. Ó, a posição 1 aparece aqui. E quando eu aperto F10 para ele andar, ele guardou 000 lá. E se eu olhar os endereços, quem é o endereço de pos1.x? Coloca lá. Quem é o endereço de pos2.y? Não é pos2, pos2 não existe. Pos1 de novo. Ó, de novo, 50 e 58, é óbvio que o próximo vai dar 60, que é mais 8 bytes. Porque também é consecutivo. Também está armazenado na sequência do jeito que está ali. Só que agora cada posição tem nome. Vantagens de fazer isso. Bom, você pode vir aqui e agora fazer um array disso. Pode fazer uma sequência de meus vetores. De forma que, se eu tiver 20 planetas na minha simulação, eu posso percorrer os 20 com um contador. E cada um tem x, y e z. Então, por mim, preferencialmente, é esse meu vetor que a gente vai usar aqui. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. Ao invés de meu vetor, eu vou chamar de vector 3, porque tem 3 componentes, e D porque é double. Não é 3D porque é 3D, tá? Se fosse float, eu podia chamar de 3F, por exemplo. Vou chamar de 3D. Tá? Também fica um nome bom para lembrar. Aqui. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar posição inicial. Bom, eu também posso já dar valores para ele. Não precisa nem pôr sinal de igual, é só abrir chaves aqui.
de novo ver a aula do YouTube, vocês vão entender. Eu tenho dois corpos, o corpo 0 e o corpo 1, né? Eu pedi 2, mas os números são 0 e 1. E aí, se eu quiser usar essas chaves para dar valor para eles aqui inicialmente, eu já separo em 2 e cada um deles tem 3. Então eu consigo vir aqui e dizer assim, o corpo 0, ele está em 0, 0, 0. Os pontinhos é para garantir que seja um double, tá? 0.0. E o 2, a gente pode colocar numa posição mais para frente, que a gente tem que discutir as unidades ainda, tá bom? Não tem... a gente precisa pensar ainda em como vai usar as unidades. Por enquanto, eu vou colocar só 1 no eixo X, 0, 0. Bom, isso aqui, a princípio, deve funcionar. Tá lá, posição inicial é para os meus N corpos, quantos eu quiser. Eu só tenho 2 aqui, mas eu poderia ter mais. E tá tudo em branco por enquanto, não vale nada. Mas se eu apertar para ele dar um passo e executar essa linha, os 3 primeiros são 0 e o próximo é 1, 0, 0. Como eu queria. Esses daqui de baixo eu vou apagar, que a gente não vai mais usar. Tudo bem até aqui? Agora vamos pensar na velocidade. Eu preciso a mesma coisa para a velocidade. Deixa eu só mudar minha tabulação para tab ao invés de espaço. O padrão dele é espaço, eu não gosto. Velocidade inicial. Então, eu vou dizer que o primeiro corpo está parado e o segundo está em movimento. Se isso aqui é o eixo X, eu vou colocar uma velocidade para ele no eixo Y, tá bom? Perpendicular. O Z a gente não precisa usar se não quiser. Pode deixar o Z, todo mundo com o Z quietinho aí. Então, aí eu tenho posição e velocidade já. Agora, eu preciso de uma forma de calcular a partir de 2 posições, calcular a força entre os corpos. Preciso disso. Então, a gente vai vir aqui, nós vamos criar uma função. Double. E, na verdade, não é nem... Eu quero direto a aceleração. O double. Pode chamar de aceleração gravitacional. Esse aqui não precisa ter ponto e vírgula. Só quando eu crio classes novas, essa estrutura, isso é uma classe. Quando eu crio classes novas, eu preciso de ponto e vírgula. Senão, não. Mas se eu quiser me assegurar e pôr ponto e vírgula na frente de tudo, ele também não reclama, tá? Então, o que eu preciso aqui? Bom, ao princípio, eu preciso de 2 posições para calcular a força. Então, eu preciso de um vector 3D desse aqui, que eu vou chamar de posição 1, aqui dentro. E um vector 3D, que eu vou chamar de posição 2. Assim não, assim. Aí, como que é a equação mesmo? Para força, então nós temos uma constante, que eu não vou colocar valor ainda. Deixa eu liberar mais espaço aqui para gente. Vou chamar aqui, ó, double Gn, constante de Newton, que por enquanto eu vou dizer que ela vale 1. Depois a gente vai se preocupar com valores. Tenho as massas dos corpos. Então, aí é que tá. A massa, talvez,
precisasse vir junto a massa de cada corpo. São só 2, então eu vou dizer M1 igual a 1 também, M2 igual a 1 também. Bom, cabe a vocês o desafio de tentar expandir isso daqui depois, fazer para corpos diferentes, etc. O meu vai ter só 2 corpos, então eu estou simplificando. E eu vou tirar a força. Então, F de força igual a Gn vezes a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela distância entre eles. Lembra da equação? Vou trazer aqui para vocês. Aqui, ó. Posso usar essa ou essa. Se eu tiver a direção já, eu ponho essa. Se eu não tiver, eu ponho essa. Então, dividido pelo módulo da distância ao cubo e multiplicar pelo vetor distância também. Então, eu vou fazer essa parte aqui primeiro, ó, com o módulo, porque depois a gente pode separar componente a componente para fazer o D. Então, eu preciso dessa distância aqui para fazer ela ao cubo. Eu preciso pôr um parênteses e fazer assim, D vezes D vezes D, para fazer um cubo aqui. Eu não sei quem que é D ainda. Eu preciso da distância. A distância, ela é um vetor desse tipo aqui. E lembra quem que ele é? Ele é 1 menos o outro, ó. Ele é 2 menos 1. É isso que a distância é. Então, a gente vem aqui e a gente vai criar um desse. Um vector 3D desse, distância, e logo de cara a gente vai dar o valor inicial para ele. Né? Ele tem 3 componentes aqui. Então, ele é posição 2, lembra? É 2 menos 1. Posição 2x menos posição 1x. E aí, a gente vai copiar isso 3 vezes, só que agora o y, posição 2y menos posição 1y, e por fim, z. Agora, quem que é D? Bom, esse é o vetor D, né? Perdão. Esse é o vetor D. Quem que é o módulo disso, né? Quem é o módulo de D? Então, vamos escrever aqui. D vetor, vamos chamar isso aqui de DV. D vetor. Porque eu não posso pôr flechinha. E o D sozinho vai ser o módulo. Então, quem que é o módulo? O módulo é a raiz quadrada, SQRT, que é a função do C++. Só que eu preciso vir aqui em cima e chamar uma biblioteca. Include CMath. Matemática da linguagem C. É isso que significa. Então, aqui é a raiz quadrada. Eu acho que eu tenho que pôr std na frente. Ainda assim, ele está reclamando. Ah, é porque eu não pus valor dentro ainda. Talvez nem precisasse colocar o std. Acho que ele estava reclamando porque não tem valor. Então, o que que é? É o vetor vezes ele mesmo ao quadrado. Então, é dx vezes d. X é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. Só que era d vector, né? Ah, vamos mudar? Vou chamar esse d aqui mesmo. E aqui embaixo eu vou chamar de d módulo. E aí aqui, na hora de levar o cubo, a gente faz d módulo vezes d módulo vezes d módulo. Pronto. Só por curiosidade, se eu chamar um de D minúsculo e outro de D maiúsculo, ele diferencia? Diferencia. Pronto. Boa. Boa. Qual que você quer? Realmente a gente usa maiúsculo para o vetor, né? Isso. Tá bom. Aí a gente faz aqui um substituir rápido, dá aqui um Ctrl H, D ponto por Dzão ponto, e ele vai pegar só esses caras aqui, ó. Pronto.
E aí esse aqui é o minúsculo. O módulo é o minúsculo. Perfeito, boa ideia. Temos a força, agora eu vou retornar à aceleração. E aí, a aceleração é a seguinte, é a força dividido pela massa do próprio corpo. Então a gente vai convencionar, é uma convenção, de que quando eu colocar assim 1 e 2, eu estou em cima do corpo 1. O corpo 2 é um vizinho. Então aqui embaixo eu preciso dividir só pela massa do corpo 1. Ou seja, eu não precisava ter multiplicado pela massa do corpo 1 aqui. Olha que coisa. Eu só precisava da massa do corpo 2 quando eu usar essa equação. O único problema disso é que se a gente trocar o 2 pelo 1, ao fazer isso, eu não troco a massa também. Então a massa vai ter que vir de fora. A gente vai ter que fazer assim, ó, double massa do 1, double massa do 2. Porque aí quando eu usar essa função, eu troco as massas de lugar também. Então eu não preciso disso, né? E aí a gente convenciona. Na verdade, só precisa da massa 2, então eu nem preciso passar isso daqui. Porque a hora que eu dividir isso aqui pela massa, vai sumir. E dá aceleração, né? Na verdade, é isso que a gente quer. Aceleração gravitacional. Então, em vez de criar esse double F aqui, eu já posso dar um return aqui, ó. Sem o sinal de igual. E devolver como aceleração. Pronto, tá aqui. 3 linhas, rapidinho. Então, agora é começar a pensar. Eu preciso de um desse. É como se eu não estivesse pensando até agora, né? Eu preciso de um desse para posição. Né? E aí, a gente tem que pensar agora em passado, presente e futuro. Então, eu tenho que pensar no tempo para esses caras. De novo, tem muitas formas de fazer isso. A mais custosa delas é eu já vir aqui, por exemplo, e pensar assim, ó. Vamos dar um passo atrás. Vou criar o dt, que é o meu tempo. De novo, como eu não discuti unidades com vocês, eu quero deixar para vocês pensarem nisso no projeto, esse tempo, se eu escrever aqui 0.1, ok, ele é pequeno. 0.1 é pequeno. Meu método vai funcionar. Mas 0.1 o quê? Dia, ano, segundo, século. Então depende do quê? O tamanho disso aqui, vocês lembram? Que a unidade do G era, aqui ó, tem segundo, tem quilograma, tem metro. Então, eu vou ter que escolher uma unidade padrão para essas coisas acontecerem aqui na minha frente. E quando eu escolher essa unidade padrão, não precisa ser a unidade do sistema internacional. Os parâmetros entram como sistema internacional, mas dentro da simulação, o ideal é sempre a gente trabalhar de forma adimensional, e aí só tem unidade no final. E quando eu fizer isso, é aí que o tamanho desse dt vai ser determinado. Se esse 0.01 é, de novo, segundo, dia, ano, século, o que ele é? É um centésimo, mas é um centésimo de quê? A gente só vai descobrir depois, tá bom? E aí, eu vou determinar quanto da minha simulação, como que ela vai evoluir, quantos pontos ela vai andar. Então, eu vou criar aqui um int, na verdade, eu vou ter que fazer direto aqui. Vamos criar posições. Vector 3D, pós de posições. E aqui agora, então agora nós temos um problema. Por quê? Eu tenho 2 corpos, ok? Mas se eu precisar guardar todas as posições deles, eu teria que ter um vetor duplo, assim, que é possível fazer isso, ou triplo, ele deixa criar quantos deles eu quiser. Mas não é ideal, e não é ideal sequer no gerenciamento de memória para nós aqui. Então, o que eu sugiro fazer? Eu sugiro que a gente guarde apenas 3 posições de cada, passado, presente e o futuro, que é quem eu acabei de calcular. Então, para cada, eu tenho 2 corpos, e para cada um deles eu vou guardar apenas 3 tempos.
E aí a gente vem aqui em cima, eu vou ensinar um outro truque para vocês. Como esse aqui são só 3 tempos, mas eu posso ter múltiplos corpos depois, isso aqui não me interessa, mas esse aqui me interessa, sempre vai ser só 3. Sempre, sempre, sempre. Então eu vou vir aqui embaixo mesmo, e eu vou criar assim, ó. Eu vou criar uma variável do tipo unsigned int, pode ser 8, porque eu só vou precisar de 3 posições. Eu vou criar 3 variáveis, eu vou criar assim, um índice k, que eu vou chamar de k passado, pass. Vou chamar de 0. Depois, pode ser tudo aqui na mesma linha. Depois k presente, que eu vou chamar de 1. E por fim, k futuro, que eu vou chamar de 2. E aí, eu quero assim, a posição do corpo 1 no passado. Ele entende, porque ele sabe que isso aqui vale 0, então passado é 0. A posição do corpo 1 no presente e a posição do corpo 1 no futuro. A gente consegue referenciar os 3. Bom, aí eu acho que a gente tem que dar literalmente o primeiro passo. Então, passo 1. Lembra como estava aqui? Passo 1. É esse aqui. Primeiro, é o que usa velocidade também. E tem que ser feito para x, y e z. Então, eu vou pôr aqui do lado, vocês podem acompanhar na lousa aí, ou depois olhar na gravação, tá? O que é o passo 1? Eu vou tirar, lembrando que nesse caso, o meu presente, né? Eu vou fazer assim, ó, a posição do corpo 1. Posição do corpo 1. Do presente, perdão, no futuro. Futuro é sempre no futuro. Ele é igual. Estou copiando da lousa aqui do lado, tá? A posição do corpo 1. Do presente, que é um antes, né? No presente, mais dt vezes a velocidade 0, e aqui é que são elas. Vocês vão ver que assim, ele vai reclamar do que eu estou fazendo daqui a pouco, tá? Eu criei posição, mas não criei velocidade. Mas aqui é o passo 1. Espera aí, é o passo 1. Então, eu só preciso da velocidade inicial. Então, é a velocidade inicial do corpo 1, mais meio, 0,5, vezes dt ao quadrado, vezes a aceleração 1. E aí, pausa, porque tem várias coisas que a gente tem que arrumar aqui. Primeiro, eu não sei quem é aceleração 1, não, perdão, aceleração 0. Que é a aceleração, né? A aceleração a gente vai mudar ela a todo instante. Eu não sei quem é a aceleração, então eu tenho que criar a aceleração aqui. E eu não sei, isso aqui não vai dar certo, gente, simplesmente porque cada um desses é um vetor. Tem x, y e z. Então, hoje, tem outro jeito de fazer. Mas na aula de hoje a gente vai fazer assim, ó. O x com o x com o x com a aceleração x. Aliás, é verdade. A aceleração ela é vector. O que significa que a gente errou aqui. A gente errou aqui. Eu esqueci. Isso daqui tem que retornar um vector. E aqui embaixo, vê que pausa, né? A gente voltou para cá. Realmente eu vou ter que criar uma aceleração. Aqui, ó. Vou ter que criar uma aceleração escalar. E aí nós vamos ter que atualizar, porque lembra da equação da força? Tinha faltado eu multiplicar
pelo vetor força aqui. Dividir por d ao cubo, faltou multiplicar pelo vetor força. Vetor posição, perdão. Perdão de novo, vetor distância. Então, vamos fazer aqui, ó. Antes do return, eu preciso fazer que o dx é igual a ele mesmo vezes a aceleração. O dy é igual a ele mesmo vezes a aceleração. E o dz é igual a ele mesmo vezes a aceleração. Agora, d não é mais distância entre os dois, porque eu multipliquei pela aceleração, agora esse cara é força, e aí eu retorno d, porque eu prometi que ia retornar um vetor. E aí aqui em cima, então aqui, no meu passo inicial, eu criei a variável a, e eu já posso dizer que ela é aceleração gravitacional, né? Aqui vai entrar a posição inicial do corpo 1, porque tudo isso que eu estou fazendo é para o corpo 1. Posição inicial do corpo 2. Massa do corpo 2, que nesse momento eu vou deixar... Eu tenho que criar aqui, é melhor. Double... Acabando, viu, gente? Double M1 igual... Vamos colocar M1 igual a 10 e M2 igual a 1, para dizer que um corpo é muito mais massivo do que o outro. Tá? Então, isso aqui a gente pode separar a declaração da definição, deixar lá a aceleração. Então, é a aceleração que eu vou usar aqui. Lembra, a massa que entrar aqui é a massa sempre do 2, a 1 não precisa. Então, eu estou calculando para o corpo 1. 1. Faltou um ponto e vírgula. Por isso que ele está exclamando. Prontinho. E aí, para o corpo 2, aí é que são elas. Se a gente pensar na terceira lei de Newton, essa força é igual a menos essa. Então, ao invés de chamar essa função de... é que aí não é força, né? É aceleração. Tá bom. Deixa para vocês pensarem no problema para casa. Obviamente tem como chamar isso aqui uma vez só e só multiplicar por menos 1. Mas aqui, nós vamos ter que chamar 2 vezes, porque eu preciso trocar a massa. Quando eu chamei para o corpo 1, tinha que ser a massa M2. E quando eu chamar para o corpo 2, tem que ser a massa M1. Aqui. Aqui agora é tudo 2. 2, 2, 2. Então, isso foi o passo 1. Vou passar essa aceleração para cá. E agora a gente tem que repetir múltiplos passos. Eu vou rodar uma vez, só para dizer que está tudo funcionando, e vou mandar escrever na tela, porque faz tempo que a gente não compila, né? Eu não gosto de fazer isso, na verdade. Acabei me sentindo mal aqui. Eu sempre vou programando, compilando, programando e compilando, porque pode dar um monte de problema. Vou mandar escrever a posição do corpo 1 no futuro, que é o que a gente acabou de calcular, x XYZ. Vou colocar um ponto de parada do programa. Já estava. Então vamos lá. F10, F10. Criou ali o tempo. Aceleração. Quando ele fez a conta, está aqui em cima em algum lugar. Ele não deixa eu puxar mais. Aqui. Aceleração. Tá, como a gente previa, né? Porque tá tudo vezes 1 aqui, a constante é 1, então beleza. Aceleração menos 1 em x, eu aceito, tá? Depois teria que conferir a física disso para ver se está correto, mas a princípio eu aceito. Aí a gente deu um passo, deu outro passo em 2,
e mandei escrever. Então, o que ele escreveu? Ele escreveu que o corpo se moveu um pouquinho em X, nada em Y, nada em Y mesmo, porque eu não fiz os outros, e nada em Z. Então, aqui a gente tem que replicar essa linha 3 vezes, né? Para o corpo 1, X, Y, Z, X, Y, Z, aqui, X, Y, Z. Certo? E aqui embaixo também, aceleração X, Y, Z. Tá mais fácil eu pegar isso aqui inteiro, essas duas, trazer para cá, e pedir para ele substituir esse colchetes 1 por um colchetes 2 de corpo 2 daqui para frente. Tá bom. Vamos lá de novo. Linha por linha. Ok. Agora, beleza que ele não mudou Z. Ele não mudou Z porque a gente não tem nada para atuar em Z. A gente não está trabalhando em Z. Mas nós atuamos em X e Y. Cada um mudou um pouquinho aqui. Tá bom? Se você quiser colocar o outro corpo aqui. Lembrando que o objetivo é gravar um arquivo com isso. E depois descarregar em algum outro programa para ver as órbitas. Bom, eu não gosto muito desses 10 elevado a menos 300 aqui. Na verdade, isso pode estar indicando que alguma coisa não está sendo feita direito, mas a gente não tem como saber nesse momento sem fazer a simulação completa. Ah, aqui, ó, faltou trocar. É 2 e 1. Vamos tentar de novo. Não tem nenhum erro de programação. Isso não quer dizer que não tenha erro de lógica, que não tenha erro físico. Tá? Precisa tomar cuidado com isso. Ok. Agora, como que a gente faz, então, para dar mais passos do que isso? Primeiro que a gente não está usando o Z nessa simulação, então eu posso simplesmente tirar o Z daqui da história. Ele só atrapalha. E eu posso colocar os dois na mesma linha, se for o caso. Não sei se isso vai melhorar ou piorar. Posso pôr o tempo aqui. A gente não tem ainda uma variável tempo, mas eu posso criar double t igual a 0. E aí a gente vai imprimir o tempo. E agora, a cada passo, então, como que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um while t menor do que, sei lá, quanto que vocês querem, 10. Eu não sei que unidade tem ainda, né? Difícil decidir. Aqui dentro desse loop é onde a gente vai criar nosso passo iterativo, que não é igual ao primeiro passo. É ligeiramente diferente. Então, nós vamos fazer aqui para os dois planetas aqui. Como que ele é? Vamos fazer para o planeta 1. E aí, antes de entrar aqui, a gente só tem que pensar numa coisa. Nessa parte, nesse passo 1, o que aconteceu? O presente se tornou o futuro. E esse cara representava o passado. Não estava escrito nele, mas ele representava o passado. O presente se tornou o futuro. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que faltou só
faltou a gente dizer que o posição 1 presente... por isso que tem aqueles 10 a menos tanto. Faltou a gente dizer que isso daqui era a posição inicial. E né? Então, na verdade, gente, a gente pode pegar isso aqui, só nessa linha, eu esqueci disso, só nessa parte aqui, a gente pode substituir. E agora, o 2 embaixo. Faltou eu colocar que era do corpo. Volta. Vamos fazer direito. É a posição inicial do corpo 1. Agora aqui, corpo 2. Corpo 2. Ok. Aí eu faço uma coisa que eu chamo de a dança das cadeiras, que é o seguinte: essas 3 variáveis que guardam quem é o passado, quem é o presente, quem é o futuro, elas precisam rodar, porque eu calculei do presente o futuro. Então agora, o futuro. Primeiro eu vou criar uma variável temporária para guardar o passado. Para guardar, tanto faz qual eu vou começar. Começar pelo futuro. Aí eu vou dizer que o futuro que eu acabei de calcular ali em cima, o tempo passou. Portanto, o futuro se tornou presente. De novo, tem várias formas de fazer isso. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. O presente se tornou passado. E o passado é uma dança das cadeiras. Ele vira o futuro. Então, por isso que eu guardei isso aqui no tempo. Aqui. Então, quando eu faço isso, eu não estou olhando para qual é o valor deles. Não me importa qual é o valor deles. Só o que importa é que toda vez que eu escrever isso aqui com futuro, é o futuro. Toda vez que eu escrever com presente, é o presente. Toda vez que eu escrever com passado, é o passado. Só isso que importa. É um acordo meu comigo mesmo. E aí, então, eu vou pegar e escrever a nossa equação aqui. Então, posição do corpo 1. Aliás, a gente pode fazer até... Vamos fazer direito. Posição do corpo... Eu ia fazer outra coisa. Posição do corpo 1 no futuro em x é igual... Estou copiando da outra tela aqui. A 2 vezes a posição do corpo 1 no presente, é isso que estava lá na nossa equação, em x, menos a posição do corpo 1 no passado, em x, mais dt quadrado, vezes a aceleração que a gente não calculou ainda, tem que ser a aceleração desse momento atual, a gente vai ter que calcular ela, e acabou. A única coisa aqui é a aceleração x. A única coisa que a gente não tem ainda é a aceleração. Então, eu preciso vir aqui antes e dizer que a aceleração é igual à aceleração gravitacional. E aqui entra a posição do corpo 1 presente, porque eu estou calculando a aceleração no presente, do corpo 2 presente, e aqui entra a massa 2. Uau! E esse cara aqui eu preciso copiar 3 vezes. Depois vocês vão ver que o C++ me permite expandir a linguagem para não precisar copiar isso aqui 3 vezes, mas é matéria para um outro dia, porque hoje já está muito denso. Muito denso. Eu sei quando a coisa fica densa. E aí, repete, só que agora para o corpo 2. Preciso trocar de lugar aqui o 2 com 1, por a massa M1. Eu lembrei de como fazer para não precisar calcular de novo.
Quer dizer, eu lembrei um jeito fácil. Eu já sabia um jeito diferente, mas eu lembrei um jeito fácil. Vou deixar para vocês. Tem como fazer mesmo. De uma forma bem simples. Substituir todo mundo aqui por 2, só nessa parte de baixo. E aí a gente terminou aqui, a gente diz que faz a dança da cadeira de novo, porque essa dança a gente fez fora do loop. Precisa fazer a dança da cadeira aqui para todos os passos. Então, eu guardo quem estava no futuro, guardo o índice de quem estava no futuro, aí o futuro se torna o presente se torna o passado, porque o tempo está passando, né? E o passado eu pego o índice de quem estava lá descartado no futuro. E quando eu voltar aqui, isso aqui sempre funciona, sempre dá certo. Presente, passado e futuro. Ó, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Sempre vai dar certo. Bom? Vamos ver mesmo. F5. Aí nós vamos executar aqui. Passou o primeiro passo. E aí o segundo. Ok. Começou a aparecer. Eu esqueci só de colocar aqui. Vou me interromper. Eu só esqueci de colocar uma tabulação. Prontinho. Eu acho que agora dá até para a gente compilar inteiro. Rodada aqui do terminal. Olha lá, órbitas. Opa, not a number. Então, não rolou. Vamos apertar F5 e ver o que pode estar errado. A gente pode acompanhar o índice da dança das cadeiras aqui, ó. Então, nesse momento, eu fiz uma vez, aí o passado era 0, o presente era 1 e o futuro era 2, agora já ficou 1, 2, 0. Isso aqui é cíclico, né? Então, eu vou entrar aqui nesse looping. E de novo. Agora ficou 0, 1, 2. Escrevi ali. De novo. A gente não somou o tempo, né? É isso, ele não vai parar nunca. Esqueci de dizer para ele que T mais igual a DT. Bom, vamos lançar de novo. Na verdade, dá para pedir para ele parar aqui. Aqui não. Aqui. Opa! Olha o que está acontecendo. Estamos tendo infinitos. Alguém consegue pensar por quê? Ou a gente está fazendo algum cálculo errado, o que é possível, né? Erro de digitação aqui. Ou agora é a hora de pensar em unidades, gente. Porque eu tenho uma força atrativa entre dois corpos e conforme eu fui começar a rodar, aliás, a gente tem até que olhar aqui, ó, posição inicial. 1, 0, 1. Aqui, ó, 1, 1. XY, XY, corpo 1, corpo 2. Então, a gente está olhando só para esses daqui, XY, XY. Então, é 0 e 1 em X, né?
em um corpo é bem maior do que o outro. A gente pode diminuir um pouco mais o tempo e tentar ver. Vamos colocar também aqui um IO manip. Para a gente poder fixar aqui, ó. Fixed. Set. Precision. Sim. A gente descobre o que está acontecendo. Agora é trabalho de investigação. Ó, logo na primeira, né, o tempo, ok, o tempo está aqui, mudando. A gente pode até pedir para pôr um sinalzinho aqui, se quiser separar bem um do outro na próxima rodada. Mas olha só, olha o que aconteceu com as posições. A posição do corpo 1 é 0, 0. A do corpo 2 não é. A do corpo 2, que está aqui, ela é 0, 1 inicialmente. Então, ela não pode ter mudado tanto assim. A gente vai ter que ver passo a passo. A gente tem 3 minutinhos ainda. Vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa aqui. Então, eu venho, calculo a aceleração. Vamos ver quanto deu a aceleração. Deu aquele menos 1, certo? Eu estou supondo, por enquanto, que está correto. Aí eu vou calcular as posições a partir daqui, a partir da velocidade. Então, quem é a velocidade inicial do corpo 1 em x? É 0. Então, esse termo some. Isso aqui é 0, 0, 0. Aí eu tenho a aceleração. A aceleração ela é menos 1 em x e 0 e 0. Então, isso vai dar uma pequena correção somente em x. E aí, a minha posição inicial era 0. Então, 0 mais uma pequena correção. Esse número aqui realmente tem que dar uma coisa pequena e próxima de 0. Eu posso pegar tudo isso aqui, se eu quiser, e colocar aqui numa watch list. Por enquanto não tem valor nenhum. Quando eu apertar F10 uma vez, ok. Meio grande, né? Porque era 0, de repente é quase 1. Não faz muito sentido. Porque esse cara aqui era 0. Aqui, 0. Essa velocidade era 0. E aqui você tem, a aceleração era 1, vezes meio era meio, vezes dt ao quadrado, isso aqui deveria ser muito, muito, muito pequeno. Não poderia resultar em 1. Então, por algum motivo, essa conta aqui não está sendo feita adequadamente. Então, eu vou parar aqui. Vou parar e nós vamos fazer ela por partes. Só por uma questão de debugging. Todo debugging. Vai fazer assim, ó. Ensinando para vocês técnicas de resolver problemas. Vamos descobrir qual dessas 3 passagens está com defeito. Se é que alguma delas está. Então, F10, calculei a aceleração. Aí, na primeira posição inicial. Já entendi, gente. Culpa minha. Ninguém percebeu? Eu também não. Não existe o corpo 1, é o corpo 0. É 0 e 1. Então, tudo onde tem 1, nesses colchetes daqui para baixo, tem que ser 0. A gente vem aqui 0, 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 0. Ok. A gente volta agora. E todos os que tem 2 são 1.
Erro de principiante, hein? É que fico falando, por causa da aula na lousa, corpo 1 e corpo 2, corpo 1 e corpo 2, ficou na cabeça, tá? Vamos ver? F5. F10, F10. Agora vai dar para ver aqui, ó. Dei o primeiro passo, tem que editar isso aqui. É 0. Olha lá, 0, que era o que tinha que dar, tá vendo? 0, 0 e aí uma pequena correção. Fechou. Eu aposto que agora, se a gente voltar isso aqui para o que era antes, simplesmente ir executando, deve dar certo. Está lá embaixo, onde escreve, olha lá, tempo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, não está certo para o corpo 2. O corpo 2 começa em 1, 0. Agora ele arrumou. Será que ele não escreveu direito na primeira vez? Já deu infinito de novo. Então, isso arrumou, mas não arrumou. Tem outro probleminha aqui. Por que no primeiro passo, na primeira passagem que ele fez aqui, essa posição, que é o x1, futuro aqui, espera, eu já fiz a dança da cadeira, então na verdade eu tenho sempre que mandar escrever o presente. Mesmo assim, não é isso que vai dar infinito. Então, se for só o infinito que está dando, aí já cai numa parte que eu não quero dar a resposta agora. Vamos testar a última vez? Passou ali a primeira passagem. A gente escreve aqui. Perfeito. Sua segunda. Do infinito. Por que será, hein? Vou dar mais uma chance para ele. Eu vou só pedir para ele escrever antes de entrar no loop, a primeira posição. Aqui, ó, antes da dança das cadeiras. Não, depois da dança das cadeiras. E aí a gente está aqui, gerou o primeiro. Fez a dança das cadeiras. O futuro virou o presente. Será que está errada a dança das cadeiras? O presente pode ser isso. Porque aí aqui eu mandei escrever o presente. E o presente, que está escrito aqui, deveria conter o que eu acabei de calcular. E não é isso, né? Então aqui, o que está no presente, vamos inverter. Peraí, o futuro não está certo. O futuro se torna o novo presente. Mas não é isso que eu quero. Se o futuro era 2, aqui, então agora 2 tem que ser o presente. Está ao contrário. Ao contrário. O presente, então, o futuro, o tempo passou, então o que estava no futuro se tornou presente. Certo? Então, na verdade, aqui, no tempo, eu preciso guardar quem é o presente. O futuro se torna presente. Isso.
Pode ir lá, viu? Eu sei que vocês têm reunião agora. Eu vou encerrar a aula já também, tá? Vou só acabar de resolver isso aqui por causa da gravação. Fiquem tranquilos. Então, o futuro, que é o presente, o futuro, aí nesse sentido, acho que é mais fácil fazer assim. O passado recebe o presente recebe o futuro e o futuro recebe quem estava na variável temporária, que tem que ser o passado, que é o primeiro. Pronto. Estava trocado aqui. Uma coisa aqui. Ok? Para ele recomeçar. Agora sim, 0 e 1. E agora não está estourando. Só que o passo está muito grande. Ó, está dando um passo praticamente de 1 em 1. Aqui. O outro passo está pequeno. O passo no corpo 2 está grandão. Mas agora, gente, é física. Tá? Agora é ajustar as unidades e garantir que a órbita vai dar certo, gravar isso num arquivo e depois colocar num programa para você poder ver. Eu sei que a pergunta que deve estar na mente de quem chegou até aqui é: professor, eu tenho que fazer assim? Não. O projeto é livre. Se você quiser fazer o projeto que plote a elipse, pode. Se você quiser fazer um projeto que simule a órbita do sistema solar completo, que ajude a calcular onde se encontra o planeta 9 no céu, pode. É completamente livre. Eu não estou avaliando você contra os outros. Eu estou avaliando você contra você mesmo. O que você se propor a fazer, eu vou te avaliar contra você mesmo. Então, se você se propuser a fazer um programa mais avançado, eu vou olhar o que você fez. Se for um programa mais simples, eu vou olhar o que você fez do mesmo jeito. Tá bom? E aí depois eu devo postar para vocês uma versão minha também mostrando. Mas tem muita coisa ainda aqui. Isso aqui foi só os fundamentos. Quem for para esse lado do cálculo numérico, tem outras coisas para pensar ainda. Vai por mim. O desafio não teve spoilers ainda. Tá bom? Alguém que está online ainda tem alguma pergunta? Quanto tempo a gente tem que fazer? A princípio seria semana que vem, mas pode ser na outra. Tá. Pode ser duas. Beleza. Posta essa aula urgentemente aí pra gente começar a rascunhar aqui. Isso Tá vai ser bom. mais difícil. Mas, só é difícil se você se impuser algo difícil. De novo, é livre. Eu vou fazer o simples, Gustavo. Nossa, Não tem importância. O que eu quero de vocês só? O programa tem requisitos. Eu quero que o programa gere um arquivo, igual eu ensinei na aula passada, que você possa depois pegar esse arquivo e abrir num Excel ou no Origin, qualquer programa desses de dados, para ver a órbita. Porque a gente ainda não está fazendo a parte gráfica aqui. É isso que eu quero de vocês. Órbita do quê e como é livre. Ok? Tá bom. Fechou então, gente. Boa semana para vocês. Se ninguém tem mais perguntas. Não. Até mais, então. Até mais.